Tivemos então o início da reunião da ONU e Brasil, como sempre, fez a abertura dos trabalhos. Como será que foi o discurso do nosso presidente? Será que ele falou mentiras? Desculpe, inverdades? Fake news? Não. Lula, como ele é de esquerda, ele comete tropeços, né? Então, depois da nossa vinheta, vamos fazer análise sobre alguns pontos levantados. Então, pessoal, nosso presidente utilizou a abertura da ONU mais como um palanque político para falar para os seus pelegos aqui no Brasil do que realmente falar para as nações. Vamos trazer alguns pontos do qual ele falou. Primeiramente, ele ficou mais focando no processo do Bolsonaro e nas sanções do quais os ministros da nossa Suprema Corte vêm sofrendo dos Estados Unidos, do que realmente ficar falando sobre questões do que envolve as Nações Unidas. E, claro, esteve uma grande quantidade de fake news, pois ele ficou falando que o processo ocorreu totalmente de forma legal, seguindo toda a Constituição, tendo a questão de direito à ampla defesa, sendo que já vários juristas nos trouxeram informações de que o processo não deveria ter ocorrido no Supremo e, como o próprio voto do Fux trouxe, se fosse ocorrer no Supremo, deveria ter ocorrido no plenário por estar sendo considerado ele como um presidente e não como um ex-presidente. Então tem várias ilegalidades que não é o ponto do nosso foco aqui, mas já temos aí uma das fake news, imprecisões trazidas pelo presidente Lula. Outro ponto é que ele convidou o pessoal para a questão da COP30, ficou falando sobre o clima, sobre a questão da poluição. Claro que depois ele foi desmentido muito pelo próprio presidente Trump, que hoje o maior parceiro comercial do Brasil, que o Brasil apoia e não critica de jeito nenhum, que é o atual maior poluidor do planeta, que é a China, ele não fala nada. Mas da mesma forma, ele ficou se gabando, falando sobre a questão do mapa da fome, dados esses que muitos já levantaram vários questionamentos. Não é o nosso ponto aqui dizer se esses fatos são ou não verdades, mas que existem realmente questionamentos sobre os dados apresentados pelo presidente, e a história já nos mostra quantas vezes o Lula ficou mentindo sobre os dados, inventando números de forma totalmente imprecisa. Mas, por exemplo, ele citou a questão do meio ambiente, sendo que, dentro do seu governo, o Brasil está batendo recorde de queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Mas, claro, isso ele esquece, isso ele releva, pois, por mais que as queimadas são agora, a culpa é do Bolsonaro, não é dele, e muito menos da Marina. Outro ponto que podemos trazer, que vai trazer muita preocupação para o presidente, é o ponto levantado pelo próprio presidente Trump, no qual Lula sempre alegou que os Estados Unidos não queria conversar. Os Estados Unidos não queria negociar, não queria conversar sobre as sanções comerciais impostas ao Brasil. E em seu discurso hoje, o presidente Trump deixou claro que ele está aberto a negociações, é só por a questão do Brasil querer conversar. Mas, claro, como nós já citamos até mesmo em outros vídeos, para o presidente Lula o que importa são as narrativas. Ele tem o interesse pessoal de manter essa questão, essa disputa com os Estados Unidos, pois ele quer colher frutos políticos dessa discussão que ele está tendo com os Estados Unidos e com toda a pressão que os Estados Unidos está apresentando ao Brasil por todas as várias ilegalidades ocorridas pela nossa justiça, né, principalmente no STF, no qual tanto o STF quanto até mesmo o próprio governo não querem dar para trás e querem continuar dobrando a aposta. Mas agora o Lula não vai ter mais desculpa. Trump já deixou claro que semana que vem ele está aberto para sentar com Lula e fazer alguma negociação. Vamos ver se o Lula vai ter coragem de sentar realmente com o Trump, que em primeiro lugar, como já foi trazido por outros canais, Estados Unidos é uma grande potência e especialmente tanto os Estados Unidos como o próprio presidente Trump são excelentes negociadores. Então, vamos ver se o Brasil vai conseguir manter a narrativa que ele vem apresentando ou
se realmente ele vai ter que acabar cedendo às negociações com o presidente dos Estados Unidos e acabar com toda a perseguição política e censura que vem ocorrendo aqui no Brasil. Uma coisa engraçada que o pessoal levantou com relação às manifestações que ocorreram nesse último final de semana é que muitos deles, especialmente a questão do Capitão Nascimento, né, vulgo Wagner Moura, no qual ele está há 7 anos vivendo nos Estados Unidos, mas ele critica os Estados Unidos alegando que não é uma democracia, mas ele não vem morar aqui na democracia que ele tanto elogia do Brasil, mas prefere ficar como escravo lá da ditadura americana. Né, pessoal? Mas é a famosa hipocrisia da esquerda, no qual eles adoram criticar o capitalismo, mas adoram ir passear nos Estados Unidos, gastar dinheiro lá, principalmente o dinheiro do pagador do imposto brasileiro. Vamos aguardar então os próximos capítulos dessa nossa novela. Vamos ver se o presidente Lula vai aceitar o convite do presidente Trump e vai sentar à mesa para negociar, ou se ele vai continuar apresentando narrativas e desculpas para a mídia e para os seus militantes. E vamos ver, após todas essas mentiras que ele contou, se o Alexandre de Moraes vai incluir ele no inquérito das fake news. Vamos esperar para ver.